Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. Falamos ontem sobre Maria Madalena em contraste com a fé dela e a fé dos discípulos, como chegaram de maneiras diferentes a crer na ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre alguém que é muito falado nesse relato da ressurreição. E ele é muito lembrado pela sua dúvida, pela sua descrença, pelo seu ceticismo. E a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, Tomé, ele não estava entre eles. Tomé era o tipo de pessoa que, quando estava triste, preferia se isolar do que ficar entre as pessoas. Ele se afastou da comunidade de discípulos naquele momento. Às vezes eu me identifico com Tomé, inclusive. Às vezes quando estou muito triste, prefiro ficar sozinho, coloco uma música no fone e tal, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Um outro problema de Tomé é que ele era muito pessimista. Quando Jesus ia para Betânia para ressuscitar Lázaro, Tomé já disse assim, vamos lá, já perto de Jerusalém, a gente já vai lá e morre com ele. Apesar do seu pessimismo, Tomé era muito fiel a Jesus, né? Ele aceitou que poderia morrer com Jesus naquele momento e se propôs a ir. Nesse relato que Jesus apareceu para os discípulos, a partir do verso 24 do capítulo 20 de João, os discípulos, quando Tomé retornou para o meio deles, contaram para ele que viram Jesus. E eles falaram, olha, Jesus apareceu aqui entre nós. E aí Tomé falou, olha, estou acreditando muito nessa história não. Tomé respondeu no verso 25, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Tomé só acreditaria se ele pudesse ver e tocar aquilo. É uma fé sensorial. E essa fé pode trazer muitos problemas, uma vez que grande parte das nossas experiências com Deus, elas não são baseadas em toque e em visão. Mesmo na palavra de Deus, não era sempre que Deus aparecia para as pessoas, não era sempre que anjos apareciam para que as pessoas pudessem ver. Não era sempre que elas tinham essa experiência do toque. Muitas vezes tinham que caminhar na fé. Não viam nada, não tocavam nada, mas mesmo assim criam através da fé que Deus estava com aquelas pessoas. Mas Jesus aparece naquele momento, 8 dias depois, um pouco mais de uma semana, e dessa vez Tomé estava com eles. Jesus surge no meio daqueles discípulos e fala, paz seja com vocês. Os discípulos ali estavam com medo de que a qualquer momento os líderes religiosos arrombassem a porta de onde eles estavam e o prendessem, fizessem como fizeram a Jesus, crucificarem ou qualquer outro tipo de crueldade. E aí ele disse a Tomé, põe seu dedo aqui, coloca os dedos nas minhas mãos, veja que isso é verdade. E sabe o que é curioso? O texto não diz que Tomé foi lá e tocou a mão. O texto não diz que Tomé foi lá e tocou os lados de Jesus. Mas assim que Jesus disse isso, Tomé falou, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, creia. E a resposta de Tomé foi, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. É quando eu li isso, eu fico pensando que Jesus pensou em nós, que viríamos depois. Bem-aventurados nós, felizes somos nós, que cremos em Cristo sem vê-lo. Sem vê-lo em carne e osso aqui na terra pregando, sem vê-lo subindo ao céu, sem ele aparecer fisicamente em nossa frente. Felizes somos nós. A gente pensa, nossa, como eu queria ter o privilégio de ver Jesus. Mas Jesus fala, felizes é aqueles que creem sem ver. Então nós devemos exercitar a nossa fé nessa direção. Nem sempre nós vamos ver o que queremos. As coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente quer. Às vezes vai acontecer do jeito que Deus quer. Inclusive, eu conto experiências nesse livro aqui, nós vamos ter um lançamento à noite, Experiências em uma Pandemia, onde eu conto experiências que eu tive com Deus na Covid-19. E Deus não apareceu através de um anjo para mim, não foi Jesus carne e osso falar para mim, Paulo, eu tô com você. Mas ele enviou pessoas especiais para me ajudar. Assim como nessa situação que eu estou agora, em que alguns momentos eu falei, onde está Deus? Em alguém que vai lá, dentro da minha casa, que é um parente que deveria ter consideração pelo mesmo sangue, vai lá e agride desse jeito, acredita numa mentira que alguém conta, vai lá, sem querer entender o outro lado, e agride, na base do ódio, na base da raiva e do rancor. Sendo que em nenhum momento foi lhe dada uma agressão física para que ele pudesse retribuir nessa proporcionalidade. Onde está Deus no momento que uma pessoa que deveria ser a sua avó, que deveria ser uma pessoa que protegesse, que deveria ser a sua segunda mãe, espalha mentiras a seu respeito? Por aí, onde está Deus? Eu fiquei pensando nisso. Mas Deus ele esteve nas coisas mais simples, no apoio que as pessoas deram, na motivação que me deram para sair de lá e experimentar um recomeço. Eu posso dizer como José disse, Deus transformou o mal em bem. Enquanto essas pessoas estão nas mãos de Deus. Mas Tomé aqui também tinha muitas virtudes. Não era só descrença e ceticismo, como a gente tem às vezes. Ele era sincero. Enquanto ele não acreditava 100% que aquilo era verdade, ele não dizia aquilo. Quantas vezes nós repetimos doutrinas e crenças da nossa igreja
sendo que a gente nem estudou sobre aquilo, a gente não viu na Bíblia aquilo, a gente não experimentou. O pastor falou pra gente, a gente foi lá, tomou como verdade e ponto. Às vezes nós falamos coisas da boca para fora, sendo que no nosso coração a gente não acredita de verdade. Então Tomé não dizia que cria até que ele cresce de verdade, com toda a convicção. Ele não repetia uma crença, um credo como papagaio. Ele verificava as informações que lhe eram passadas, como os bereanos foram lá com o apóstolo Paulo. Tomé, nesse sentido, ele era muito bom. Era louvável a atitude dele. Ele era aquela pessoa que às vezes é lenta, cautelosa, demora demais para entender as coisas. Mas quando finalmente ele é convencido, ele chega a toda a conclusão de que aquilo é solidamente fundamentado e de que aquilo é real, ele não larga nunca mais aquela fé. Então não desanime. Quando a pessoa é muito lenta, ela é cética demais, calma. São essas dúvidas que podem levar essa pessoa para mais perto de Jesus. As dúvidas nos norteiam. Infelizmente, no nosso meio religioso, se demoniza muito as dúvidas. Ah, dúvida do diabo, dúvida do Satanás, não sei o quê. Mas há mais fé na dúvida honesta do que num credo cego, do que numa crença cega. Desde que essa dúvida ela te leve para mais perto da verdade e não para longe dela. Precisamos parar de desfazer das pessoas que têm dúvidas. Precisamos estar de coração aberto. Às vezes a pessoa vem com uma dúvida, isso é do Satanás, Satanás colocou na sua cabeça. E você não responde a dúvida da pessoa. Se Satanás colocou na cabeça da pessoa e você está com Deus, não é o seu dever iluminar a mente daquela pessoa com a palavra de Deus? Mas na realidade, o que acontece? É um efeito dominó. Porque pessoas que dizem isso, geralmente, são pessoas que são como papagaios. Nem elas têm certeza do que elas acreditam. Então alguém vem com uma dúvida que elas mesmas têm, elas falam que é do diabo. Que possamos ser como Tomé e buscar as nossas dúvidas na palavra de Deus. Não ignorá-las. É claro que nem todas as dúvidas serão respondidas. Mas dentro do que é revelado, Deus nos deu a liberdade para nos desfazer dessas dúvidas. Que possamos verificar tudo que é falado para nós. Não aceite cegamente o que falam para você. Pode ser pastor da igreja, pode ser quem for. Pode ser a mais alta autoridade eclesiástica da sua igreja. Verifique se o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Tomé, no final da sua vida, apesar de todas essas dúvidas, ele se entregou como nunca. Quando as suas dúvidas foram sanadas, ele se entregou como nunca. E há lendas e versões sobre como Tomé morreu. A primeira é que Tomé ele foi apunhalado até a morte. Uma morte muito cruel já. E a outra, que parece que é a mais aceita aí que eu tenho visto, ele foi empalado. Ou seja, o que é ser empalado? A pessoa é perfurada por uma lança ou por uma estaca e depois é erguida até morrer, né? Então, a pessoa perfura a pessoa com a lança e ergue assim, né? E aí aquela lança ela atravessa a pessoa fica suspensa naquela lança ali até morrer. Esse foi o fim de Tomé. Mas que nunca as nossas dúvidas nos levem para longe de Deus. Que a nossa tristeza não nos afaste da igreja, porque perdemos muitas coisas quando no momento de dor nós queremos se isolar de todo mundo. É na dor que nós precisamos da comunhão com os nossos irmãos. Não se deixe levar por essas emoções negativas. Cuidado com o seu pessimismo. Ele pode impedir você de viver coisas extraordinárias para Deus. Mas por outro lado, é preciso verificar e estudar a palavra de Deus. Porque a fé, apesar de ser nas coisas que você não pode ver, das coisas que você não pode tocar, a fé também não é cega. A fé é um olhar diferente do olhar dos 5 sentidos. É um olhar que quando você se conecta a Deus, você é tomado por uma certeza. Não, Deus está aqui. Não, a palavra de Deus ela é a verdade. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Deixe o seu like. Não perca o lançamento do livro às 19 horas da noite. Deus abençoe.